Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de falarmos aqui da nossa querida Vale. Sim, será que a Vale realmente vale a pena? Com perdão do trocadilho, será que ela realmente está descontada do ponto de vista de valuation? Outras notícias também que faz parte, da nossa análise fundamentalista, sobretudo também os dividendos, aquilo que realmente importa aqui para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar que é fato a Vale vem caindo, não só no dia, mas também nos últimos tempos. Por exemplo, se eu pegar aqui o gráfico anual, a Vale hoje sendo cotada a R$ 54,55, caiu cerca de 30%. Interessante que ela chegou próximo dos R$ 80, aí caiu, para marginal R$ 60, tentou ensaiar uma subida, caiu, subiu, desceu e hoje está nos patamares mais baixos dos últimos tempos. Lembrando que o dólar subiu e a Vale caiu. E ela, hoje, sendo uma empresa comoditizada, obviamente, essa flutuação do dólar deixou ela ainda mais barata. É por isso que surge essa pergunta: será que ela vale a pena? Será que ela está realmente descontada? E o que eu estou fazendo hoje? Então, quero compartilhar a minha visão aí com vocês. Bom, do ponto de vista de aluguel, que é uma análise macro e micro também que eu gosto de fazer, sempre acompanhar o percentual de ações alugadas, que pode impactar no preço, de curto e médio prazo. Eu venho observando uma certa queda. Na verdade, já houve picos maiores de 5% do seu total de ações alugadas em períodos recentes, como por exemplo, final do ano passado, começo deste ano, vamos falar ano passado, já estamos quase em 25. Depois, aqui aproximadamente em agosto, teve um pico acentuado de ações alugadas, depois teve uma queda, estímulo chinês, entre outras coisas, e agora voltou a ter uma leve alta. Basicamente, hoje temos cerca de 3% do total de ações alugadas. Isso nos representa uma coisa, Se eu tenho queda na quantidade total de ações alugadas, eu tenho aqui uma menor pressão de venda a descoberto sobre o meu ativo, Ou seja, o efeito especulativo do ativo é bem menor, o que pode me ajudar bastante aqui. Outra coisa também interessante de observar são as taxas de aluguel. E uma coisa que eu posso dizer é que as taxas de aluguel hoje estão extremamente baixas, cerca de 0,8%, Então, se você hoje alugar as ações da Vale, não vai compensar, porque você vai ser totalmente aqui dilacerado pelos emolumentos. Então, hoje não é uma ação especulativa do ponto de vista de taxa e também as quantidades de ações alugadas também estão caindo. Interessante a gente observar esse movimento, que pode impactar bastante aí na dinâmica de preço. Outra coisa também que a gente pode observar, ela já está quase atingindo aqui os patamares de 10% de dividendo, o que é algo interessantíssimo. Um preço sobre valor patrimonial bem interessante. Pessoal, lembrando que a Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, ok? Então, pouquíssimo ágil, cerca de 20%, e um PL extremamente baixo. É claro que quando a gente fala de ação de commodity, o PL tem que ter uma certa ressalva. Lembra da estratégia de Peter Lynch, onde os PLs maiores em ações de commodity representam um ganho potencial, então isso a gente também tem que observar. Uma valorização, conforme mencionamos, uma queda de aproximadamente 23, 24, 25% e um payout extremamente saudável, ou seja, ela repartindo ou compartilhando quase 10% de dividendos e tirando, do lucro líquido ajustado apenas 45%, que é aqui o seu payout. Outro ponto interessante, as margens. Veja, uma empresa que tem uma margem bruta de quase 40% consegue converter isso em margem líquida de 22%, o que é de fato uma coisa incrível. Só uma empresa com tanta proficiência como a Vale é capaz de fazer isso. Outra coisa também interessante, ponto de vista das principais empresas de análise em relação não só à Vale, mas também à Bradespar, a sua irmã aqui, que replica os ativos, de Vale, se é que a gente pode chamar assim, e também alguns pontos que podem trazer mais receitas, como por exemplo um acordo de 17 bilhões do setor de transporte, que pode ajudar muito aqui a Vale. Pontos interessantes que a gente pode observar, além disso,
Outra questão é os dividendos, ou são os dividendos, e o que a gente consegue observar são bastante dividendos. Se a gente imaginar a cotação de R$ 55, algo por volta disso, né? R$ 5,34 realmente beira aí os nossos quase 10%. Por exemplo, se a gente for somar 2,73 mais 2,09 mais 0,52, nós vamos ter um total de R$ 5,34. Descontado aí, né, ou sobrepondo aí os R$ 55, algo por volta de 10%. Então a pergunta que fica é: será que realmente vale a pena hoje investir na Vale? Qual que é a minha opinião? Bom, um ponto que eu gosto de seguir são os dados frios, calculados, daquilo que a gente tem como visão do mercado. Por exemplo, eu sei que hoje a Vale ela cresce mais do que os seus concorrentes, ela é bem avaliada pelos analistas, a relação de dívida sobre o capital também é bem tranquilo, porém a previsibilidade das receitas para o ano caíram, também para o setor caiu e a média do seu preço sobre valor patrimonial também está baixa. Os 10 analistas aqui estão classificando ela ou recomendando compra do ativo a um preço de $12,56. Então, a minha opinião é sim, eu invisto hoje em Vale, sobretudo Vale dolarizada, e eu vou mostrar como é que eu faço isso. Então, a minha opinião é eu gosto, estou posicionado não só em Vale, mas também em Bradespar. E até mostrando aqui para vocês a minha carteira, eu utilizo aqui a corretora Quantifury. E se você quiser ficar exposto a ativos globais, vou deixar o link aí para vocês. Utilizando o meu código, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil. E mostrando aqui a minha carteira para vocês, eu vou pegar aqui e em BR eu estou posicionado em Bradespar, tomando um prejuízo, mas ok, sem problema. Quero entrar aqui na minha fase de acumulação, nesse preço de aproximadamente R$16,60. Então, estou posicionado em Bradespar. Também estou posicionado em Banco do Brasil, fazer novas entradas aqui nesse preço de 24. Perdi o bonde aqui do 23 alto, mas também quero aumentar ainda mais a minha posição em Banco do Brasil. E estou exposto aqui em Vale dolarizada, cotado na Bolsa de Nova York. Preço atual dela 8,87. Também estou com um pouco de prejuízo aqui, mas quero aumentar a minha posição até aproveitando aí essa flutuação do dólar. Mesmo que a ação caia, o dólar sobe, a minha perda não é tão grande assim, ok? Então hoje são essas as minhas posições. E outra coisa também que eu gosto de observar é entrar aqui e ver como é que está a questão dos controladores. Por exemplo, vou pegar aqui Vale 3 e quero saber o que os controladores estão fazendo. Uma coisa que eu venho observando é que nos últimos tempos a Vale sempre fez generosas compras dos seus ativos. Por exemplo, aqui em 23, depois aqui no meio do ano de 2023, começo de 24, meio do ano de 24, e não sei por que cargas d'água a partir daqui parou, né, a incidência de compra, né, por parte dos controladores. Mesmo com a queda dos preços, eles já compraram em preços maiores em outros momentos, 85, quase R$ 90, e agora que está perto aqui de 55, não tem tantas compras assim, pelo menos nos últimos 3 meses. Se eu colocar o gráfico dos últimos 6 meses, olha lá, é pelo menos aí uns 3, 4 meses sem grandes volumes de compra, ok? O meu racional de investimento, como sempre, eu mostro para vocês. O que eu gosto de investir é sempre seguindo a tese, tanto de Joel Greenblatt quanto de Benjamin Graham. Qual que é a base dessas teses? É preço justo na relação de desconto e também na relação de rentabilidade. E se eu, utilizando aqui o meu painel, pesquisar sobre o ativo da Vale, vamos pegar aqui o painel. Lembrando que o link está na descrição aí para vocês, tá? Desse painel. Vale 3, dando um Enter, lá, eu vejo que ela realmente está barata do ponto de vista de valuation, né? Potencial de 92% de valorização, podendo chegar a R$ 104, dividendos excelentes, um excelente desconto com boa rentabilidade. Barato para Benjamin Graham, barato para Joe Greenblatt, por isso eu invisto, assim como Bradespar e Banco do Brasil. E se você quiser ver outras ações com excelente potencial de valorização, é só limpar aqui o filtro, colocar em Graham as ações baratas, bem simples,
As ações relacionadas a Greenblit também barato. Então veja, é só 2 cliques e eu já tenho uma lista de ações boas e baratas para começar aqui a investir. Posso até adicionar alguns filtros inteligentes, como por exemplo, liquidez de pelo menos 50 mil nos últimos 2 meses e que pagam pelo menos 5% de dividendos. Olha só que interessante. Então eu tenho com uma boa liquidez, que pagam pelo menos 5% de dividendos e são descontadas em relação ao preço e também rentáveis. Olha lá, eu tenho uma lista de aproximadamente aqui 44 ações. Então vou deixar esse painel aí, o nosso painel inteligente, o link para vocês na descrição e também nos comentários. Corre lá, clica para poder acessar. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.